Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje, né, sábado, como prometido, hoje a gente vai estar respondendo algumas perguntas aí do pessoal, que o pessoal deixa, né, aí no canal pra gente. E para você participar do vídeo de hoje é muito simples, basta você comentar usando a hashtag Umbanda, ou seja, você comenta e coloca a hashtag Umbanda na frente do seu comentário, que aí a sua pergunta, a sua dúvida vai vir pra cá no vídeo de sábado, tá ok? Ah, e outra coisa também, gente, você deve ser inscrito do canal, tá certo? Você deve ser inscrito e deixa o seu like. Se você for inscrito, comentou hashtag Umbanda na frente, sua pergunta vem pra cá, tá ok? E hoje a gente vai estar separando em duas etapas, em dois vídeos, tá ok? Porque são muitas as perguntas do pessoal. E lembrando, gente, para você participar, você deve comentar neste vídeo, tá certo? No vídeo de perguntas e respostas, você deve comentar neste vídeo, tá certo? No próximo vídeo. A primeira pergunta, na verdade, não é uma pergunta, né? É da Gilmara Souza. Ela pede oração para o pai dela, que está internado. Opa, é claro, Gilmara, né? Eu já fiz algumas orações aí, né? E quem puder fazer também, eu agradeço. Agora a próxima pergunta é da Gisele Silva. Ela coloca: Patrick, conheci um pai de santo que diz trabalhar com a pombagira Juliana. Que tens a dizer sobre isso? Ô Gisele, a pombagira Juliana, né, em si mesmo eu não conheço essa pombagira, mas eu já ouvi falar assim, que é uma pombagira que trabalha, né, mas eu não posso falar muita coisa porque eu não conheço, tá ok? Como eu não conheço, eu não posso falar. Próxima pergunta também é da Gisele Silva, né? Ela quer saber, ela pergunta: pai, por favor, fala sobre incumbos e sucumbos. Então, já no canal tem um vídeo falando sobre esse tema, né? Sobre esse tipo de espírito específico. Vocês dêem uma procurada lá, mas deixa eu tentar dar uma resumida para vocês. Sucumbos e incumbos são espíritos ligados ao sexo, isso mesmo, são espíritos ligados ao sexo, ou seja, espíritos que atormentam as pessoas, né, por uma brecha ali, vamos dizer assim, sexual, ou seja, aquelas pessoas que têm vamos dizer assim, um domínio sexual quando está dormindo, tá ok? Então são pessoas viciadas em sexo também, são essas pessoas que estão sofrendo, que esses espíritos estão fazendo mal, são incumbos e sucumbos, tá ok? São espíritos ligados ao sexo. Mas dê uma olhada no canal corretamente, que eu falei mais sobre isso já, sobre este tema. Aqui eu não vou falar muito, porque senão vai abranger demais, mas dê uma olhada no canal que eu já falei. Próxima pergunta aqui é do José Carlos. Ele pede para me contar a história do Exu Pimenta. Assim que possível, eu estarei contando, tá ok, ô José? Próxima pergunta, verdade total. Ele pergunta: os guias ou orixás ajudam seus fiéis a vencer na vida, a obter vitórias? Verdade total, sim. As entidades, os guias, os orixás, eles nos auxiliam sim para a gente obter certas vitórias, conquistar certas coisas. Mas lembrando, gente, nada, as entidades elas não vão te dar nada de mão beijada, porque tem muita gente que vai entrar na Umbanda com essa intenção. Ah, eu vou entrar na Umbanda, no Candomblé, né, achando que daqui 2 meses a entidade vai te dar riqueza. A entidade ela não faz isso. A entidade apenas te auxilia, te orienta, né, te dá alguns conselhos. E nisso você vai, né, vamos dizer assim, vencendo, lutando, conquistando as coisas devagar com o auxílio das entidades. Elas não vão te dar, apenas vão te auxiliar a você conseguir, vão te auxiliar a ser uma pessoa melhor. Vamos dizer assim que você está trabalhando. Elas vão te auxiliar que você seja melhor no seu trabalho, para que você conquiste mais as coisas, para que você suba de cargo. Ela vai te auxiliar a isso, mas ela não vai te dar nada de mão beijada, tá ok? Como eu falo, isso é em qualquer religião. Se você tiver fé, a religião que você tiver, ela vai te ajudar. Próxima pergunta. Pergunta não da Gisele Silva. Ela: obrigado, pai, por esclarecer sempre. Que o Xará te abençoe. Obrigado, Gisele. Que o Xará te abençoe também. Próxima pergunta é do Leandro Barbosa. Ele: axé, pai, axé. Sempre aprendendo com seus vídeos. Aí ele coloca: só não entendo o que são os catiços. Então,
catiços em si, gente, vou tentar dar 2 exemplos para ficar mais fácil. Catiço no candomblé é toda a entidade de Umbanda, tá ok? Pessoas de candomblé tratam as entidades de Umbanda como entidades catiças, ou seja, aquelas entidades que não têm linha, ou seja, aquelas entidades que não pertencem a nenhum orixá, tá ok? Pretos velhos, herês, Exus, são entidades catiças, ou seja, entidades que não pertencem a nenhum orixá, tá certo? Na Umbanda em si, o que são os catiços? Os catiços também são aquelas entidades que não têm linha, ou seja, aquelas entidades que podem trabalhar em qualquer linha. A gente consegue encontrar entidades catiças na linha de baiano, ou seja, existem baianos que trabalham como preto velho, como baiano, como marinheiro, boiadeiro, na linha de Exu, ou seja, ele consegue se desdobrar em várias linhas. Então, ele não tem uma linha própria, ou seja, é uma entidade catiça que não tem uma linha própria, tá certo? Exemplo, os pretos velhos. Os pretos velhos são da linha das almas, né, a maioria. Eles não são catiços por quê? Porque eles têm a linha de trabalho deles, que é a linha das almas, tá certo? Mais ou menos isso. Em breve eu faço um vídeo explicando melhor ainda. Próxima pergunta é do Profeta, né? Participa bastante do canal. Aí ele pergunta: pai, eu fiz uma oferenda para minha pombogira, Maria Padilha do Cabaré. Só que roubaram um cigarro dela. A minha pergunta é: o que pode acontecer com quem mexe com oferenda de Exu? Então, em si, vamos dizer assim, que não acontece nada. Por quê? Porque se você levou ali aquela oferenda, a entidade provavelmente já pegou, né, a energia daqueles materiais. Ou seja, se você colocou ali um cigarro, uma champanhe, um padê, uma farofa que seja, a entidade ela vai ali, ela não vai fazer o consumo daquelas substâncias que estão ali, daqueles materiais, elas vão pegar as energias que aqueles materiais transmitem. Ela vai pegar a energia e pronto, aqueles materiais vai ficar ali, ou o tempo vai desgastar, ou alguém vai passar ali, vai chutar, vai esbarrar alguma coisa, então não acontece nada, tá certo? É claro que tem um período para a entidade fazer isso, ir lá e pegar energia. Quando ocorre, né, de uma entidade não gostar, aí pode acontecer algumas coisas. Aquele ditado que a maioria das pessoas falam: eu fiz um trabalho para, sei lá, para atrasar a vida de uma pessoa. Você levou lá na encruzilhada, certo? Colocou lá, uma pessoa mexeu. Aí em vez de ir naquela pessoa que você fez o trabalho para destruir a vida dela, ou seja, você está destruindo a vida de fulano. Aí passou alguém lá e mexeu, muita gente acha assim, afetou, né, aquela pessoa que mexeu, o trabalho foi para ela. Não, gente, isso é mito, tá ok? Não existe isso. Mas o que pode acontecer? A entidade ela pode ficar nervosa e pode cobrar daquela pessoa que mexeu. Por quê? Porque é uma coisa da entidade, né? Se é dela, ninguém deve mexer, tá certo? Pode ser que aconteça isso, tá ok? Próxima pergunta aqui é da Kati Caroline. Ela pergunta: como faz para mim ter guia? Tipo, aqueles que me falam as coisas, conversar comigo, sabe? Kati Caroline. Então, a primeira coisa é se desenvolver na Umbanda. Você tem que ir na Umbanda e desenvolver. Já é o primeiro passo, tá ok? Agora existe outras coisas. Você pode ficar sabendo quem são as suas entidades mesmo sem desenvolver. Você pode ir no terreiro de Umbanda ou de Candomblé para ficar sabendo. Através do jogo de búzios, uma consulta no jogo de búzios, você pode ficar sabendo também, tá ok? E é claro, depois disso, com algumas firmezas, alguns trabalhos, você pode estar atraindo as suas entidades para perto de você, tá ok? Mas o ideal é que você frequente uma casa de Umbanda. Próxima pergunta é da Natália Martins. Ela pergunta: fico muito feliz, pois os vídeos são bem explicativos. Tiro minhas dúvidas. Desejo um ótimo fim de semana para todos. Axé. Natália, que Oxalá te abençoe. Muito obrigado. Que bom que você está gostando. Marcelo Silva. Agora, ele pergunta: gosto muito dos seus vídeos. Curto há um bom tempo. Queria tirar uma dúvida também. Que bom que você está gostando. Eu não recebi nenhuma entidade ainda, mas eu tenho sonhos com alguns orixás. Por exemplo, sonhei com seu tranca-rua, né, que eu estava todo de capa preta e chapéu. E eu lembro que eu estava em uma estrada de chão andando e a lua estava linda. Sonhei também um boiadeiro que eu estava em um cavalo e dava um brado
e saí com o cavalo e fui em uma mata. Eu lembro todos os dois sonhos muito bem. Obrigado e muito axé. Então, Marcelo, provavelmente, né, nesse seu sonho quis te mostrar que em breve você vai estar trabalhando com as suas entidades. Provavelmente foi isso, tá ok? Próxima pergunta aqui é do Victor Cigano. Ele pergunta, ainda sobre homossexualismo e a reza ou oração que um pai de santo pode fazer durante o corte no oborino do seu filho. Isso existe mesmo? Victor Cigano, existe sim, tá ok? Agora depende de qual reza que você está falando. Existe aquela reza que o pessoal diz que quando a pessoa vai fazer o corte, o pai de santo faz uma oração para o homem, né, virar homossexual. Isso é mito, isso não existe. Mas existe a oração que o pai de santo faz sim em cima, né, do ori da pessoa, tá ok? Isso realmente existe sim, não é mito. Agora, para a pessoa virar homossexual, não, isso não existe não. Próxima pergunta da Sara Souza. Boa noite, a bênção. Gostaria de saber se a pombogira influencia no jeito da gente se vestir. Exemplo, não gosto de me arrumar muito, maquiar e etc. Ela pode dar uns toques para a gente se arrumar melhor? Pode. A pombogira ela faz isso. Quais entidades que têm o costume de influenciar um pouco na vida da gente? São os malandros, os mirins, as pombogiras, de vez em quando os herês também. Então eles conseguem se influenciar sim. Deixar a mulher mais atraente, se vestir melhor, deixar o homem mais atraente, o homem se vestir melhor. Então as entidades também elas conseguem fazer isso, tá ok? Influenciar, ou seja, elas influenciam um pouco na nossa vida. Próxima pergunta é do Marcelo Leite. Ele pergunta, pai, ingressei num terreiro, o babá só me disse que meu orixá era IBG. Não me identifico com esses orixás, ele pode ter errado? Ele olhou na bola de cristal e não no jogo de búzios. Marcelo Leite, sim, ele pode, não vamos falar aqui que ele errou, tá ok? Mas o ideal é que você faça outros jogos para estar confirmando, porque o correto é 3 confirmações, tá ok? Mas pode ser que, não que ele errou, mas pode ser que na hora ele viu o IBG, tá ok? Próxima pergunta aqui é do Álvaro Vieira. Ele pergunta, estou pretendendo entrar na Umbanda, mas sou de menor em questão de dinheiro, como tudo ocorre? O Álvaro, em questão de dinheiro, né, você não vai ter nenhum problema, creio eu, dentro da Umbanda. Agora, se você for de menor em si, se for criança, ou seja, você vai precisar de autorização dos seus pais e do pai de santo para entrar, tá ok? E se caso você tiver a confirmação deles, você vai poder entrar tranquilo. Agora, na questão do dinheiro, você pode ficar despreocupado, tá ok? Que isso não vai interferir, não. Próxima pergunta do Leosmar 21 Santos. Ele pergunta, boa noite, pai. Axé. Como saber qual é o orixá de cabeça? Sei quem é o orixá masculino, mas como saber para descobrir quem é o feminino? Da mesma forma que você descobriu o masculino, através das entidades, através do pai de santo, através do jogo de búzios, tá ok? Dessa forma que você vai descobrir. Próxima pergunta é do Marcelo André. Ele pergunta, pai, sua bênção. No hipnotismo existe a participação de algum espírito para fazer as manipulações na mente da pessoa? Desde já agradeço. Boa pergunta, Marcelo André. Em breve eu estarei explicando melhor sobre isso. Não, tá ok? Não existe participação no hipnotismo mesmo, na reação da hipnose, tá ok? Não existe espírito algum, certo? Trabalhando ou se manifestando ali. Em alguns casos, pessoas dizem que o hipnotismo, né, é a manipulação de espíritos trevosos. Isso é tudo mentira, tá ok? O hipnotismo é a pessoa que estuda, né, e consegue manipular certas energias invisíveis, né, ao olho nu, para que consiga hipnotizar a pessoa. Ou seja, através de gestos, você consegue fazer o hipnotismo, através das palavras, tá certo? Através do som, ou seja, coisas que a pessoa aprende a manipular, não envolve espíritos em si. Próxima pergunta é do Rafa Marley. Pai, bênção. Que Oxalá te abençoe, Rafa. Pai, queria saber como entrar na Umbanda. Eu convivo com minha avó. Ela é mãe de santo. Eu devo pedir alguma ajuda a ela?
É claro, claro que você deve, Rafa. Você tem uma professora do seu lado, saiba usá-la, né? Peça orientação a ela, já que a sua própria mãe, né? Sua própria avó é mãe de santo, peça orientação a ela, vai ser melhor do que você pedir aqui no canal, tá ok? Te garanto. Próxima pergunta é do Janivaldo Pereira, ele quer saber como saber o nosso Exu. Através do jogo de búzios, tá ok? Muito simples. Dagmar Neves, próxima pergunta. Gostaria de saber o que posso fazer para acabar com tontura, depressão, ansiedade, pânico, se tem alguma simpatia ou banho ou alguma coisa para fazer. Ó, o banho de alecrim vai te ajudar bastante, tá ok? Você pode estar tomando um banho de alecrim que vai ajudar bastante nessa questão. Somente o banho de alecrim, você pode tomar da cabeça aos pés tudo, banho geral, tá ok? Mais ou menos umas 2 vezes por semana. Procura tomar esse banho sempre ao entardecer antes das 6 horas da tarde. Vai ajudar. Nunes, Umbanda, né? Hashtag Umbanda. Por que não te conheci antes? Brincadeirinha. Ah, tá. Aprendendo muito com você, axé. Você é um ser iluminado. Gratidão. Muito obrigado, Nunes. Que Oxalá te abençoe. Próxima pergunta, de novo aqui, Curiosidades 2018, né? Participa bastante, faz bastante perguntas, né? Ele pergunta: os orixás, os exus, as entidades, etc., podem fazer o pai de santo ficar rico? Ou a Umbanda, a espiritualidade, mexer mais com a vida espiritual? Ou seja, ele pergunta se a espiritualidade pode fazer a gente ficar rico. Em si, a espiritualidade, ela pode te dar o impulso, sim, para fazer você ficar rico, sim, mas no fundo vai depender da própria pessoa. Existem pessoas que fazem, né, vamos dizer assim, certos pactos para ficarem ricos. Não sei se vocês já ouviram falar. Em breve eu vou estar trazendo esse tema aqui no canal, que são pactos. Se isso existe, sim, existe o pacto com ser maligno. Pacto para ficar rico, para conquistar as coisas assim, de mão beijada, melhor dizendo, são com seres malignos. Isso existe. Ou seja, é uma forma de espiritualidade. E essa espiritualidade vai te ajudar. Agora vamos falar da espiritualidade do bem. Você pode ficar rico em cima dela? Pode, mas com que? Orientações, como eu havia falado no começo, tá ok? Vamos aqui para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é do Curiosidades 2018 também. Ele pergunta: quais os Exus e os orixás que são mais difíceis de trabalhar e o mais violento, concluído, perigoso na minha opinião? Então, Curiosidades 2018, em si eu não vejo esse termo, os mais perigosos. Pode sim que existem os mais difíceis de trabalhar, né? Tem uma energia mais densa ou são entidades que já estão perto de alcançar os seus objetivos, mas mais perigosos em si não tem. Mas em breve eu faço um vídeo melhor falando sobre isso. Tá ok? Na minha opinião, isso não existe. Os mais perigosos, isso pra mim não tem. Próxima pergunta é do Marcelo Silva. Ele pergunta: olá, pai, meu nome é Marcelo. Eu frequento a Umbanda há um bom tempo, não recebi nenhuma entidade ainda. Eu nasci no dia de São Cosme e Damião. Eu tenho um altar na minha casa, no meu quarto, só que não é alto. Ele fica meio baixo. E uma pessoa falou pra mim que não pode ter um altar baixo. Mentira, pode sim. Não, isso é verdade, mas eu creio que eles entrem que não posso fazer em outro lugar na minha casa. Ou o que o senhor acha? O Marcelo Silva, mentira, viu? Você pode ter o altar no baixo sim, sem problema algum. Agora deixa eu tentar explicar uma coisa para você. Se caso você for acender uma vela a seu anjo da guarda, que você procure um lugar acima da sua cabeça, tá ok? Agora você pode estar em cima desse altar que fica no baixo, você pode estar firmando seus orixás ali, as suas entidades, acendendo velas, que não tem problema algum, tá certo? Isso é mito. Agora a questão do anjo da guarda, você acender uma vela a seu anjo da guarda, isso sim, você tem que colocar mais alto que a sua cabeça, tá ok? Mas o altar em si não precisa ficar no alto. Próxima pergunta é do Curiosidades 2018 também. Ele pergunta: afinal, demanda pega em evangélicos, mas oração pega em umbandista? No decorrer da sua vida já teve uma situação dessa? Ou com filhos de santo, ou até consulta? E se aconteceu, qual foi a situação? Já aconteceu. Não vou explicar a situação porque senão vai alongar muito o vídeo.
Agora você perguntou se oração pega em um bandista. Oração pega em todo mundo, tá ok? Mas é claro que não é igual muitos povos evangélicos acham. Que vai chegar ali num bandista, num candomblessista, vai falar sai demônio que vai pegar. Não, gente, nós não trabalhamos, nós não mexemos com demônio, tá ok? Então isso é mentira, isso é mito. Tá ok? Começar a orar na cabeça ali do médium. Isso pode acontecer que o médium vai cair. Não, isso é mentira, tá ok? Isso não existe. É mito isso. Agora pode acontecer o quê? Você aprendeu uma oração aí para destruir a vida de uma pessoa. Se você orar para um bandista, pode pegar nele. Se você orar para um evangélico, pode pegar nele. A demanda, mesma coisa. Se você mandar uma demanda para um bandista, pode pegar nele. Para um candomblessista, pode pegar nele. Evangélico, pode pegar nele. Todo mundo está sujeito a isso. Não é porque é um bandista, não é porque é evangélico, não é porque isso, porque aquilo, não. Todo mundo está sujeito a isso. Tá ok? Mas espero que você tenha entendido a questão da oração, né? Próxima pergunta é do Curiosidades 2018 também. Ele pergunta: Patrick, você já foi atacado por quiumbas? Se foi, qual foi a situação? Né? Em breve eu vou estar falando mais sobre isso, porque não tem como eu sair explicando aqui no vídeo, que fica muito longo. Curiosidades 2018 novamente, né? Ele pergunta: se você andasse com guia, com os trajes de pai de santo... se você andar com as guias, com os trajes de pai de santo na rua, na sua opinião, como que as pessoas iriam olhar para você? Com preconceito? Por não saber afinal o que é Umbanda? Ou ia te admirar? Você teria coragem de fazer esse desafio ou prefere ficar mais oculto? Obrigado por sempre responder minhas perguntas, minhas curiosidades. Então, curiosidades 2018. A questão das guias, eu já andei na rua. Né? É claro, tem um certo preconceito, sim. Isso é evidente. Eu não me vejo na necessidade de andar. Mas se caso eu precisar, é claro, eu já tive algumas oportunidades de andar com roupas brancas, não com traje de pai de santo, mas com roupas brancas, é claro. Não fui lá tão bem visto, mas não teve tanto preconceito assim. É claro. Para mim, eu não me importo tanto. Se caso eu houver necessidade de eu andar com as guias nas ruas, eu vou andar. É porque eu também não vejo necessidade de estar andando com as guias na rua, tá ok? É claro, eu tenho a minha guia de proteção, eu uso ela para dentro da blusa. Mas se caso eu for tirar, eu também fico normal, sem problema algum. Não tenho medo nessa questão não, tá ok? Mas é um tema interessante, quem sabe um dia eu não faço esse desafio, né? Próxima pergunta aqui é do Curiosidade 2018 também. Ele pergunta: como saber se o nosso lar tem quiumbas? Tem algum sinal que possa identificar? Eu vou estar fazendo um vídeo explicando melhor sobre isso. Mas um dos temas vamos dizer assim, um dos sinais pode ser plantas que morrem, né? Animais, se você tiver, que morrem também com facilidade. Então isso já é sinais de quiumbas, tá ok? Próxima pergunta também é do Curiosidades 2018. Ele pergunta: uma grande dúvida: a entidade receber oferenda, isso a gente sabe. Agora, eles podem sentir desejos? Tipo, né? Ela pode incorporar uma pessoa para fazer os desejos dele? Qual tipo de desejo? Vamos aprofundar um pouco mais. Desejo sexual pode isso? Não. Isso não acontece, tá ok? Não acontece. Agora, se isso acontecer, não é uma entidade. É como eu falei. É uma entidade, né, um espírito que se chama incumbos e sucumbos. São espíritos ligados ao sexo. E isso pode ocorrer sim, tá ok? Dê uma olhada aí no canal que eu já falei sobre incumbos e sucumbos. Fora isso, não, a entidade não vai no médium para satisfazer os desejos dele, de maneira alguma. Se caso existir uma pessoa que fala, né, que isso ocorre, é porque não é uma entidade. É um incumbus, é um sucumbus se passando por entidade, porque eles fazem isso. Eles se passam por entidade, né? Eles não vão falar para a pessoa que eles são espíritos negativos, né? E a próxima pergunta e a última pergunta também é do Curiosidades 2018. Ele pergunta: no século XXI ainda tem preconceito e intolerância religiosa com matriz africana, sim ou não? Ou melhorou ou precisa melhorar mais? Já teve alguma situação com você? Em breve eu estarei explicando sobre isso, né? Sobre intolerância religiosa. Sim,
melhorou, mas ainda precisa melhorar mais. Infelizmente ainda tem sim o preconceito das religiões afro, né? Se tratando aqui que a Umbanda não é afro, mas a Umbanda é brasileira. Mas sim, existe sim esse preconceito ainda. Em breve eu estarei explicando mais, tá ok? Pessoal, então é isso, o vídeo se alongou demais, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, é claro, muito importante. E é isso aí, até o próximo vídeo, né, que vai ser daqui a pouco. E axé a todos! A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou ficar com Deus.